Seja bem-vindo a mais uma Salmoterapia. E hoje nós vamos, a partir do Salmo 8, aprender como louvar um Deus tão grande através das coisas pequenas da nossa vida. Diferentemente dos outros 4 salmos, os 5 salmos que estudamos anteriormente, que eram salmos de lamento, salmos de dor, de angústia, este é um salmo de louvor, porque depois da noite escura e das lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Agora nós estamos diante de um momento de alegria, de um momento de louvor. E o Salmo 8 diz assim, Salmo de Davi: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. As aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Davi está impressionado agora com a majestade de Deus. E ele, depois de tanta dor, está dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. E é interessante que, se o momento de angústia e de dor interioriza e fez Davi, durante muitas das orações que nós já estudamos, dizer: o Senhor é o meu refúgio, a minha cama está encharcada de lágrimas, e ele ali estava em um contexto de solidão, sozinho. O louvor nos aproxima das pessoas, tanto é que Davi agora, ele ora no plural, ele diz: Senhor nosso. O louvor é a maior forma de conexão que existe. Você pode experimentar um nível de intimidade com pessoas durante o louvor, e o louvor ele nos coloca em um contexto de família, por isso que louvar na igreja é tão diferente, por isso que a adoração celestial ela é coletiva, e os anjos que Isaías nos conta lá em Isaías 6, eles clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O louvor ele nos coloca em comunhão, ele nos aproxima, ele nos faz dizer nosso. É o nosso Senhor, é o nosso Pai. E Davi está impressionado com o tamanho da grandeza de Deus, mas há um fenômeno que acontece toda vez que nós temos um vislumbre da grandeza de Deus. O próximo passo diante da contemplação da grandeza de Deus é o assombro com a nossa pequenez. Toda vez que nós chegamos perto de Deus e conseguimos contemplar quão grande Ele é, nós nos surpreendemos com a nossa insignificância, com a nossa pequenez.
Ele é tão grande, nós tão pequenos, e de longe parece que nós somos grandes e ele talvez menor. Mas como todo fenômeno físico, à medida que você se aproxima, por exemplo, se você está vendo uma estrela daqui da Terra, você vai vê-la pequena. Mas se você se aproxima dela, você se surpreende com o tamanho dela. Ah, Deus é muito maior. Ah, Deus é muito maior. E à medida que você contempla a grandeza dele, a consciência da sua pequenez e das coisas pequenas que nós temos, nós trazemos essa consciência da nossa pequenez, e ele agora no Salmo 2 vai começar a enxergar louvor a um Deus grande através das coisas pequenas. E ele diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o louvor como fortaleza por causa dos teus adversários. E neste salmo nós vamos enxergar 3 respostas de Davi a essa admiração, a essa exaltação a um Deus grande através de coisas pequenas. E a primeira resposta de Davi é que as crianças pequenas, pequeninas, louvam a Deus. Deus é louvado por meio de coisas pequenas. Deus é louvado por meio do lábio de crianças, recém-nascidos. E eu tenho um recém-nascido em casa, é interessante que um recém-nascido não sabe falar, mas ele louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor com a forma como ele chora. Ele louva ao Senhor porque é uma obra grandiosa de Deus, um ser humano tão pequeno, frágil, indefeso, mas que tem vida dentro dele. Nenhum de nós seria capaz de gerar vida por si mesmos. Uma coisa tão pequena como um recém-nascido talvez seja uma das maiores manifestações da grandeza de Deus, porque a vida está sendo multiplicada. É da boca dos pequeninos, Jesus citou este salmo, da boca dos pequeninos que procede um perfeito louvor. Sabe que o que Jesus estava nos ensinando é que coisas pequenas louvam a um Deus grande. É que uma criança, um recém-nascido, tão pequenino, frágil e dependente, engrandece a Deus também. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisas grandes para expressar grandes coisas. A mensagem que está implícita aqui é que Deus é adorado na nossa simplicidade. É que nós não precisamos de uma vida glamurosa, luxuosa. É da boca dos pequeninos que procede o perfeito louvor. Por vezes não tem palavras, não tem uma canção ainda estruturada, tem apenas um balbuciar, um chorar, mas o nome do Senhor está sendo firmado como segurança, como fortaleza. E tem uma mensagem também aqui, é que uma geração que não enxerga as crianças como uma manifestação da glória de Deus está desperdiçando graça e glória do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa geração atual, é comum e cada vez mais frequente que pessoas não queiram mais ter filhos, que filhos sejam encarados como problema, como gasto, como um prejuízo, como um trabalho desgastante, quando
A Bíblia nos ensina a enxergar os filhos como heranças, como presentes, como galardão. Filhos não dão trabalho, filhos são o trabalho. O trabalho da multiplicação da glória de Deus e do espalhar a glória de Deus, do gerar vida. Filhos não dão gastos. Filhos são herança. Filhos não atrapalham, filhos são flechas. Eles auxiliam em uma batalha. Crianças tão indefesas, tão frágeis, são uma forma que Deus escolheu de ser louvado. E nós precisamos enxergar a glória de Deus nas pequenas coisas. Se você tem filhos, se você tem crianças na sua família, eu quero que você ponha e assente isso no seu coração. Deus é glorificado, Deus é louvado de forma perfeita nas crianças, nas coisas pequenas, frágeis, dependentes. Nós precisamos resgatar o louvor através das pequenas coisas. Não depender de manifestações grandiosas, porque grandioso é Deus. E Ele está agora nos chamando a uma responsabilidade de olhar para crianças recém-nascidos como uma manifestação prioritária da sua glória. Essa é a primeira resposta de Davi diante da grandeza de Deus. As crianças pequenas, simples, louvam ao Senhor. A segunda, ele vai dizer no verso 3, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Agora ele está dizendo, Senhor, a tua grandeza, ela também é manifesta, não apenas por meio das crianças, mas por meio da criação. Por meio daquilo que o Senhor fez com os seus dedos. As suas obras te louvam. O céu, a lua, as estrelas, o pôr do sol, um mar azul, uma linda árvore, um pássaro cantando. A criação manifesta a tua glória. De tal forma que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos dizer que nós somos indesculpáveis. Porque a criação é manifestação da glória do Criador. Adiante da criação, nós nos vemos tão pequenos. Mas podemos vislumbrar mais um pouco do tamanho do dedo de Deus. Da mão de Deus poderosa que firma as estrelas, que coloca cada coisa em seu lugar e que permite o ambiente necessário para que nós tenhamos vida. Algo que nós precisamos resgatar, além do valor das crianças, é o valor da contemplação. Nós precisamos de contato com a natureza de Deus. Deus não nos fez na Revolução Industrial, nem na Revolução Tecnológica, Deus nos fez em um jardim. Para a intimidade com Ele, em contato com a sua criação. Não é à toa que as evidências científicas nos mostram que quanto mais próximos nós estamos da natureza, mais saúde nós temos. Quanto mais distantes nós estamos da natureza e imersos em um mundo de tecnologias, mais adoecidos nós nos tornamos. A natureza tem um poder de gerar vida em nós, porque nós somos feitos também, como a criação, nós também somos uma obra criada, nós não somos mais um eletroeletrônico. Nós não somos uma extensão de um aparelho, de um celular, de um smartphone ou de um computador. Não, nós obedecemos a uma outra lei.
Nós obedecemos a lei da criação e nós precisamos de contato com a criação para exaltarmos ao Criador. Parece tão pequeno, sim, mas Deus está nos ensinando como louvar a um Deus grande através de coisas pequenas. Mas a terceira resposta de Davi, essa eu gostaria de me deter um pouquinho mais, porque penso que aqui talvez haja uma das distorções que mais tem nos adoecido. A partir do verso 4 ele diz: diante dessa grandeza toda eu pergunto, o que é o homem para que dele te lembres, para que com ele te importes? O filho do homem para que o visites? E ele diz: tu o fizestes por um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Sabe que aqui, claramente, Davi está apontando para uma humanidade redimida, para a humanidade que Deus assim criou para governar, para liderar. Obviamente ele está falando da nova humanidade em Cristo Jesus, ele está apontando para o Filho do Homem. Mas quando nós olhamos para esse salmo e falamos que as crianças são pequenas, mas têm um poder de exaltar a grandeza de Deus, a criação nos faz nos enxergar pequenos, mas tem o poder de manifestar a glória de Deus. Tem uma outra coisa pequena, mas que tem o poder de manifestar e de engrandecer a glória de Deus. E essa terceira possibilidade, essa terceira resposta de Davi é que cristãos bem posicionados podem revelar a grandeza de Deus. E aqui, gente, é importante a gente entender que quando Deus cria o homem e o coloca em uma posição de liderança, em uma posição de autoridade, de governo, bem posicionado em Deus, o homem não é só mais uma das obras da criação, o homem é a criatura, imagem e semelhança de Deus, que é dotada de atributos divinos para governar. E, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque há uma teologia hoje encharcada de humanismo, teologia coach, que tenta colocar o homem como um protagonista da própria história. E é muito importante que a gente entenda que o Salmo não está falando de uma teologia humanista, mas o Salmo está nos dizendo que há um valor que precisa ser reposicionado. E esse valor começa com o fato de que você, humano, homem, mulher, você importa para Deus. Que é o homem para que com ele te importes. O Senhor se importa com você, com a sua dor, com a sua alegria, com a sua família, com o seu trabalho. E aí isso é chocante, porque a gente está falando de um Deus tão grande que se importa com coisas pequenas. Um Deus tão grande que se revela por meio de coisas pequenas. E ele se preocupa com você, e não apenas se preocupa, mas ele te visita. Quem é o homem? O que é o homem? E Deus está querendo nos redefinir como humanidade, e talvez esse seja o momento. Essa seja a hora que Deus está dizendo para mim e para você: ei, você não está agindo.
Você não está entendendo quem você é. E é bom você fazer essa pergunta: que é o homem? Quem é você? Quem sou eu? E aí ele começa a te reposicionar e dizer: você é alguém pequeno, mas com quem eu me importo. Você é alguém pequeno, mas é alguém que eu tenho prazer em visitar. Eu visito você. E hoje é o dia da visitação do Senhor. Hoje é o dia que você pode ser visitado por Ele. Hoje é o dia que você pode ter consciência de quem você é para Deus. Não é uma mensagem que te joga para cima no sentido de elevar a sua autoestima porque você tem valor, porque você é importante, às custas de si mesmo. Mas é uma mensagem que, obviamente, vai te elevar em estima porque alguém muito maior do que você te ama e se importa com você. E vem e decide te visitar e atribui a você um valor, porque quem atribui valor é quem faz. Ele te criou e ele atribui um valor a você, e esse valor não depende da sua história, esse valor não depende do que você experimentou, esse valor não depende das suas experiências, esse valor depende de quem te criou. E não apenas te criou, mas te resgatou. E ele agora nos visita. E no verso 5, apontando para essa criação em Cristo Jesus, uma criação dotada de autoridade, para no verso 6 dizer: ei, você foi criado com um propósito. Você não está debaixo das circunstâncias. Você foi feito para liderar. Você foi feito para ter autoridade. E sabe, uma das maiores distorções que podem entrar dentro do nosso coração é que nós somos vítimas de um mundo ruim. Eu ouvi algumas semanas atrás uma frase do pastor Paulo Borges dizendo que não é a igreja que sofre por um mundo ruim. É o mundo que sofre por uma igreja que ainda não entendeu quem é. Por uma humanidade que ainda não se posicionou. Nós somos pequenos? Sim, somos pequenos, mas posicionados. O Senhor nos dá autoridade. E agora Ele nos chama à responsabilidade de organizar a vida, de liderar, de colocar as coisas em ordem, dominar sobre as obras das mãos de Deus, fazer todas as coisas estarem aos pés de Jesus. Ei, eu quero que você entenda uma coisa. Você não é vítima. Você não é vítima da sociedade, você não é vítima da sua família, você não é vítima do que fizeram com você. Porque o Senhor atribui a você uma autoridade. E eu não estou dizendo que você não foi, ou nós não fomos feridos e vítimas de injustiça, sim. Mas esse não é o nosso lugar final, esse não é o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é de governo, é de restabelecimento de ordem. E eu quero chamar você à sua responsabilidade pela sua vida. Eu quero chamar você à responsabilidade pela sua família. Porque Deus não dá a ninguém mais do que Ele tem capacidade de organizar. Mais do que Ele tem capacidade de gerenciar. Você vai lembrar da parábola dos talentos?
E o Senhor, Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. O Senhor não dá algo que alguém não tem capacidade de organizar, gerenciar, liderar. Se o Senhor te deu uma família, é porque Ele sabe que você tem capacidade. Então pare com a ideia de que você é uma vítima da sua família. Não, você em Cristo, bem posicionado, é tão pequeno, mas tem uma autoridade de um Deus tão grande para organizar o mundo caído. Gente, isso é muito sério. Você é um vaso frágil de barro, eu sou um vaso frágil de barro, mas há um tesouro em mim, há um tesouro em você. Há uma excelência de poder que não vem de nós, mas vem de Deus. E que está te tirando agora desse lugar passivo, de vítima. Está te colocando em um lugar ativo, de líder. Um líder criado à imagem e semelhança de Deus para ordenar, para organizar, para glorificar a Deus por meio daquilo que é pequeno. Em nome de Jesus, se levante hoje e se posicione hoje. Porque essa é a mensagem do Salmo. Um Deus tão grande confiou a alguém tão pequeno uma responsabilidade de representá-lo em meio à minha vida. Gente, quando aquele homem que recebeu apenas 1 talento, e você pode olhar e falar assim, tadinho, ele também recebeu só 1 talento. Não, 1 talento era o equivalente a 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. Dá para você imaginar o tamanho da fortuna desse homem. Mas sabe que um grande problema é a gente olhar para a vida com uma lógica de comparação. E aí, se você olha pela lente da comparação, quem tem 1 parece que tem menos do que quem tem 5. Mas, na realidade, o mundo não é uma comparação ou uma competição. Como você administra e como você se posiciona como líder daquilo que Deus te deu. Pode ter sido 35. Gente, não existe alguém que não tenha algo de Deus, que não tenha recebido algo de Deus. Você recebeu uma herança preciosa. Você tem um casamento, você tem filhos, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem dons. Você recebeu uma herança do Senhor. Não se trata de se comparar, porque o Senhor não vai cobrar de você o que Ele deu para o outro. Ele não vai cobrar os 5 talentos daquele que recebeu 1. Sim, Deus sabe a capacidade de cada um. E nós temos que tomar muito cuidado para não tentar segurar na mão que Deus não deu. Porque o que nos cansa é tentar segurar o que Deus não deu. Mas aquilo que o Senhor deu, Ele deu porque deu antes a capacidade. Você tem capacidade. Hoje o Senhor está te levantando e dizendo, ei, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque eu te fiz com autoridade. E se eu te dei algo, antes de ter dado, eu já vi capacidade em você. E se eu vi capacidade em você, agora assuma responsabilidade. E aí o Senhor está te chamando para responsabilidade. Um Deus grande está te chamando para responsabilidade. Levante. Você continua sendo um frágil vaso de barro, mas há um poder dentro de você. Há uma autoridade em você. Você recebeu essa autoridade. Você não tem. Você recebeu. Você não pode ser guiado ou dirigido pelo medo. Porque é isso que aquele servo que recebeu apenas 1 talento faz, ele sente medo. E porque ele sente medo, ele vai lá e se esconde. Puxa vida,
Meu Senhor é muito rígido, severo. Ele colhe até onde não plantou. Então eu vou me esconder, porque afinal de contas eu não tenho capacidade. Uma distorção sobre quem Deus é. E uma distorção sobre quem Ele mesmo é, porque o Senhor já viu capacidade nele para fazer. Sabe que por vezes os nossos medos, eles estão enraizados nessas duas distorções. Uma visão distorcida de quem Deus é. E uma visão distorcida de quem você é, de quem eu sou. Ah, eu sou tão pequeno? Sim. Eu sou um vaso de barro. Sou frágil. Diante de um Deus tão grande, eu sou tão pequeno. Mas Ele decidiu colocar a autoridade dele sobre mim e sobre você. Então eu quero te convidar a sair desse lugar de passividade, de vitimismo e assumir responsabilidade, que é o homem. Para que dele te lembres, mas o Senhor se lembra, Ele se importa, Ele te visita e Ele te confere autoridade. Quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez, como a gente viu nos salmos anteriores, passou pela dor, mas não conseguiu voltar ao louvor. A dor te paralisou. E agora era a hora de louvar, mas a dor te paralisou, a dor te secou, a dor te fez pendurar a harpa. Em nome de Jesus, volte. Volte ao louvor, porque já passou a noite. Porque se a estação do choro já terminou, agora você precisa sorrir. Agora você precisa louvar. Agora você precisa voltar ao louvor. Eu quero orar também por você que, diante da pequenez da vida, da simplicidade da vida, da simplicidade da sua família, da simplicidade do seu trabalho, da simplicidade do seu ministério, você tem desprezado o pequeno. Eu quero te encorajar agora a entregar as pequenas coisas da vida a um Deus grande e louvar a grandeza de Deus em meio às pequenas coisas. Porque Deus quis ser louvado de forma perfeita através daquilo que é pequeno. E eu quero orar por você que se sente incapaz de agir e de cuidar da própria vida. Você que se sente tão vulnerável diante do contexto em que está e parece que você está na mão de todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Senhor te plantou aí, é porque tem capacidade em você para multiplicar e para entregar frutos aí. Você tem se sentido tão vulnerável, tão incapaz. Hoje o Senhor vai te restabelecer identidade e vai te posicionar diante de um Deus grande. Seres humanos tão pequenos vão adorá-lo de forma gloriosa. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão paralisados e que a dor fechou seus lábios. E mesmo tão pequenos, acham que não podem chorar. Mas agora, em nome de Jesus, faz nascer de novo um cântico. Põe um cântico novo nos lábios. A dor já passou, agora traz o louvor, Senhor. Traz uma nova canção, um cântico novo para os lábios. Pai, eu quero orar agora pelos meus tantos irmãos que, assim como eu, têm visto tanta pequenez na vida, se veem tão pequenos e desprezam a simplicidade da vida.
O Senhor escolheu ser adorado de forma perfeita por meio do que é simples. Pai, eu quero orar também pelos meus irmãos que se sentem incapazes de mudar a situação, de assumir um papel de responsabilidade e que se veem vítimas, Pai. Eu quero clamar agora, levanta-nos. Levanta-nos com responsabilidade, com autoridade. Hoje está iniciando um tempo novo. Hoje o Senhor está nos chamando para uma vida nova, para uma responsabilidade nova, sem terceirizar responsabilidades, mas assumindo uma responsabilidade que é nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer um pedido a você. Quero pedir que essa mensagem, se ela abençoou o seu coração, que você compartilhe para que ela abençoe o coração de mais alguém. Quero pedir a você também uma gentileza. Se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreva para você receber as próximas salmoterapias, para você receber a notificação. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva, deixe um comentário aqui embaixo com o que mais te abençoou. Deixa um comentário para edificar a minha fé também, porque essa é a forma que você tem de retribuir de alguma forma. Se isso te abençoou, deixa um comentário que me abençoa também. É a forma que Deus pode usar para falar algo diretamente a mim. E eu quero fazer um outro pedido a você. Se você ainda não adquiriu o seu livro Divinamente, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É um guia para ensinar você a pensar e sentir como Cristo. A gente vai, ao longo dessas páginas, viajar sobre a mente de Cristo, que é a mente mais saudável. E para nossa admiração, surpresa e, por que não dizer, até desespero, ela está dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo e nós precisamos agora renovar a nossa mente com a mente de Cristo para viver uma vida saudável. E saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Você não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Deus te abençoe e até a próxima Salmoterapia.